Enquanto tudo corre lá fora, aqui a gente respira. Esse é o Enquanto Respiro, um podcast sobre as pausas que a gente precisa e os pensamentos que surgem nelas. Oi! Seja muito mais do que bem-vinda ou bem-vindo ao nosso primeiro episódio oficial aqui do podcast Enquanto Respiro. E nesse episódio nós vamos falar sobre autocuidado e rotina. Você já se pegou cuidando de tudo e de todos, menos de si própria? Acho que sim, né? Eu acho que isso é uma realidade para muitas mulheres, principalmente, inclusive para mim mesma, e eu queria muito trazer aqui para a gente refletir juntas sobre o que o autocuidado realmente significa e como a gente consegue colocar isso dentro da nossa rotina. Eu sempre fui uma pessoa extremamente de rotina, então eu adoro ter uma rotina assim, sabe? Adoro ter meus horários. E eu acho que só assim eu consigo realmente dar a devida atenção para as coisas que mais importam na vida, assim, sabe? Eu acredito muito que quando a vida começa a ficar muito corrida, né? Quando a gente começa a ter muitos afazeres, muitas tarefas no nosso dia a dia, a gente não vai dar conta, obviamente, tá? De equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo. E eu sou uma pessoa que, quando eu não consigo equilibrar todos esses pratinhos, o primeiro que eu deixo cair é o prato do autocuidado, né? Aquele prato que tem a ver comigo e só comigo. Sabe assim, aquele prato que só você consegue fazer por você? É esse prato, o primeiro prato que eu deixo cair, o primeiro prato que eu deixo pra trás quando eu tenho muitas coisas pra fazer. Então eu tô ali fazendo tudo pelos outros, né? Eu tô entregando as demandas, as pendências que eu tenho, mas lá no fundo eu tô falhando comigo mesma, né? Eu tô deixando esse meu autocuidado, tudo que tem a ver comigo, de lado. E assim, né, sendo bem sincera aqui, eu falho feio, tá? Tem vez que é até difícil, assim, porque a gente se deixa muito de lado, né? E eu acredito, assim, que muitas de vocês que estão me escutando também sentem isso. E assim, pra mim, isso às vezes acaba sendo muito frustrante. Às vezes não, né? Na maioria das vezes. Porque eu tenho plena consciência de que eu sou muito importante e que se eu não cuidar de mim mesma, ninguém vai fazer isso por mim, sabe? Ninguém vai fazer isso por nós. E eu tenho essa plena consciência de que eu preciso cuidar de mim, eu preciso ter carinho comigo, não me pressionar tanto, né? Me tratar com respeito. Porque se a gente não faz isso por nós mesmas, ninguém vai fazer. Se a gente não se respeita, se a gente não impõe limites, as outras pessoas também não vão fazer, né? Então, eu acho que acaba sendo frustrante, né? Na verdade, assim, pra mim acaba sendo muito frustrante quando eu me vejo tendo que equilibrar muitos pratos, não dando conta de equilibrar todos esses pratos, e o primeiro que eu deixo cair é o prato do autocuidado, é esse prato de respeito comigo mesma. E, assim, eu acho que o autocuidado virou uma palavra um pouco da moda nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia, que a gente trouxe o autocuidado muito à tona, né, naquele momento que a gente estava passando. E aí, ele tá vindo sempre muito associado com aqueles pequenos afazeres que a gente tem, tipo, fazer um skincare, velas aromáticas, ambientes acolhedores, aconchego, aquele banho mais demorado que a gente faz uma hidratação, sabe? Enfim, eu acho que tudo isso também, claro, é parte do autocuidado, que, aliás, fazem parte da minha rotina do autocuidado, mas eu acho que a gente também não pode esquecer daquele autocuidado que vai além desse senso estético, sabe? Que exige a nossa intenção, presença naquele momento. Então, quando a gente fala de limites, né, dos nossos próprios limites, do nosso descanso, da nossa alimentação, da nossa saúde mental, até da nossa rotina também, a gente está falando sim de autocuidado. Esses dias eu vi uma pesquisa da ONG Think Olga que revelou que 45% das mulheres brasileiras têm um diagnóstico de ansiedade, depressão ou transtornos mentais. Gente,
45% das mulheres brasileiras. É muita gente, né? É muita gente. E aí, eu fiquei pensando sobre esse dado, fiquei refletindo sobre esse dado. E assim, isso é muito triste, sabe? Porque eu acho que a maioria que fala que negligencia esse autocuidado, negligencia por não ter tempo mesmo, sabe? Por conta de sobrecarga, né? E muitas vezes nós mulheres somos muito sobrecarregadas realmente. Então, a gente tem que ser 100% no trabalho, a gente tem que ser 100% nas atividades de casa. Quem é mãe, então, pior ainda, porque tem que ser 100% também no cuidado com os filhos. E aí a gente acaba se deixando para trás mesmo, né? A gente acaba esquecendo que se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer nada bem feito. E eu acredito muito nisso. Então, toda vez que eu me pego nisso de tipo assim, nossa, minha rotina tá super atarefada, eu tenho que entregar tudo, e aí eu procuro realmente entregar tudo, mas a primeira coisa que eu deixo é desequilibrar ali é o meu autocuidado. E aí eu paro e eu penso, né, que se eu não estiver bem, as outras coisas também não vão estar bem. Eu não vou conseguir entregá-las bem ou tanto quanto, né, eu gostaria de entregá-las. Então eu acho que o autocuidado, ele passa a ter esse lugar muito importante na nossa vida e que muitas vezes a gente não enxerga como tão importante assim. Eu não sei como você enxerga por aí, mas em muitos momentos da minha vida eu já enxerguei assim, sabe? Foi um longo exercício, uma longa caminhada para eu conseguir chegar nessa conclusão de que o autocuidado ele é essencial para minha vida e é essencial para as minhas tarefas e para as minhas entregas. Foi uma longa caminhada, mas hoje eu consigo enxergar isso, sabe? Mas assim, por muito tempo eu sofri para conseguir entender esse ponto. E aí, se você é uma pessoa que tá passando por esse momento e tá me ouvindo agora falar aqui, vou dar umas dicas pra você de autocuidado, que na verdade assim, servem muito aqui pra mim. E aí você pode adaptar aí pra sua rotina, pra sua casa, pra sua vida, pros seus gostos, porque eu acho que não existe uma regra também, tá? Eu não vou colocar aqui que tem que fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa, porque eu acho que isso é muito flexível, sabe? É muito pessoal, na verdade, né? É único pra cada uma de nós. Porque cada pessoa tem uma rotina, sabe? Cada pessoa faz a sua vida girar de um jeito diferente. Cada pessoa tem um gosto. Então, eu acredito que o autocuidado, ele também passa por esse espaço de ser muito pessoal pra cada uma de nós. Então, né, como cada pessoa é única, eu acho que a nossa rotina de autocuidado também é única e cada uma vai se enxergar aí dentro de uma esfera. Mas aqui eu vou compartilhar um pouquinho do que eu costumo fazer e aí você pode pensar aí também nas suas formas de autocuidado para colocar na sua rotina, tá? Aqui vai ser só um insight para você ter um ponto aí para você conseguir pensar e dar esse pontapé inicial para você colocar o autocuidado na sua rotina e fazer ele fazer parte aí da sua vida e do seu dia a dia. Primeiro, eu queria falar também sobre a importância da rotina. Não sei se você enxerga isso, mas como eu disse, né, eu sou uma pessoa 100% rotineira. Eu adoro ter rotina. Pra mim, a rotina é uma das melhores coisas, assim, e eu sinto que me ajuda muito, tanto em controlar a ansiedade, quanto pra conseguir organizar mesmo as coisas e conseguir dar conta de tudo que eu tenho que fazer. Então, eu sou uma pessoa que adora papel. Gente, adoro papel. Eu escrevo, né, em planners de papel, agendas. Já tentei fazer isso digitalmente, por aplicativo. Mas, às vezes, quando eu tenho muita coisa pra fazer, assim, eu gosto mesmo do papel. Eu sou real time do papel, mas eu acho, assim, que, de novo, é uma coisa que é pessoal e única pra cada uma. Então, assim, você se organiza da forma que você gosta de se organizar e usar a ferramenta que mais se encaixa pra sua vida. Mas, todo domingo, eu organizo a minha semana, né? Então, eu coloco lá o que eu vou fazer na minha semana, e aí todos os dias eu revisito essa minha organização pra entender como é que tá. E eu acho que é um passo super importante, assim, sabe? Começar a colocar na sua organização semanal uma rotina de hábitos de autocuidado. Por que eu falo isso? Porque às vezes, igual eu disse, quando a gente tem muita coisa pra fazer, o primeiro prato que a gente desequilibra é o prato do autocuidado, sabe? Então, pra mim,
Uma coisa que facilita muito é quando ele vira, entre muitas aspas, ok, uma tarefa. E uma tarefa ali que eu tenho que cumprir, que eu tenho que dar um check ali no meu dia a dia. Então, por exemplo, hoje, né, que eu tô gravando aqui esse podcast, eu abri meu planner e aí tá aqui que hoje eu preciso lavar o meu cabelo. Nossa, mas assim, isso não é óbvio? Tipo, você não se olha no espelho e vê que seu cabelo tá oleoso, tá feio. Olha e fala, nossa, hoje é dia de lavar o meu cabelo? Sim, obviamente. Eu consigo me olhar no espelho e ver isso. Mas eu gosto de colocar aqui no meu planner também, porque eu sei que lavar o meu cabelo vai demandar um pouco mais de tempo da minha rotina. Então é um banho que talvez eu vou demorar um pouco mais. Depois eu tenho que secar o meu cabelo, né? Nesses dias que estão fazendo mais frio. Então eu não posso deixar pra tomar banho muito tarde. Eu passo milhões e milhões de cremes hidratantes que eu amo. Então, sim, eu coloco esse passo, né, essa, entre aspas, tarefa no meu planner para eu conseguir visualizar minha rotina e conseguir separar um momento especial para eu fazer isso. Então, eu não coloco para isso ser um peso, sabe? Não é para ser mais uma coisa que eu tenho que fazer com esse tom de responsabilidade, de pressão, mas sim para eu conseguir organizar melhor a minha rotina e separar um tempo suficiente para eu estar presente, para eu estar com todas as intenções ali, sabe? Naquele momento. E também ser um momento de autocuidado para mim. Bom, então perfeito. Conversamos aqui que é importante a gente colocar na nossa rotina, nos nossos afazeres do dia a dia, hábitos referentes ao nosso autocuidado. Isso porque a gente precisa ter essa atenção e esse tempo. Então, o primeiro ponto é isso. Separar dias específicos da sua rotina para você ter momentos de autocuidado. E aí, gente, eu acho que autocuidado tem muitas formas. Eu, por exemplo, quando vou lavar meu cabelo, para mim é um super momento de autocuidado. É um momento relaxante na minha vida, sabe? Eu tô lá no meu banho, sozinha, quieta, meus pensamentos, eu, meu banho quente, que eu amo tomar banho assim, pelando. Eu sei que isso não faz bem pra pele nem pro cabelo, mas eu amo sair vermelha e de torrada do banho. E esse é um super momento de autocuidado pra mim, porque eu tô ali presente, sabe? Eu tô ali relaxando, eu tô ali pensando na minha vida. Às vezes, muitas ideias saem desse momento, que é realmente esse momento que a gente relaxa, sabe assim? Eu faço hidratação no meu cabelo, passo máscara, gosto de sentir cheiro, né? O perfume do meu shampoo, do meu condicionador, da minha máscara. Depois eu saio, penteio meu cabelo, passo um creme pra pentear, passo um óleo, passo um antifrizz, passo um protetor térmico, depois eu seco o meu cabelo, entendeu? Toda essa rotina, todo esse momento, ele se transforma em um momento de autocuidado, um momento comigo mesma, um momento que eu tô ali presente, que eu tô sentindo o que eu tô fazendo, e um momento muito gostoso que eu passo comigo mesma, relaxante mesmo, sabe? Então, sim, lavar o cabelo pra mim é sim um ato de autocuidado. E eu acredito que é isso, sabe? O autocuidado, ele vem de momentos e práticas, desde os mais simples do nosso dia a dia e rotineiros, porque lavar o cabelo todo mundo lava, né? Até esses momentos mais profundos. E aí, um outro momento que eu tenho, que eu sinto que é muito de autocuidado comigo também, é quando eu escuto um podcast. Gente, adoro escutar podcast. Na verdade, isso tá sendo, assim, a minha obsessão dos últimos tempos, que é descobrir podcasts novos ou só maratonar podcasts que eu gosto muito. E até foi daí que saiu, né, essa vontade de fazer um podcast também. Mas eu amo muito escutar podcast. E eu acho que esse também é um momento de autocuidado que eu tenho, sabe? Seja escutando um podcast quando eu tô lavando a louça, que eu confesso que é o meu horário preferido de escutar podcast. Seja quando eu tô indo pro trabalho, seja quando eu tô tomando um banho, seja quando eu tô arrumando a casa, limpando a casa, guardando roupa, dobrando roupa, enfim. Vários momentos que eu tô fazendo alguma coisa ali no meu dia a dia e que, ao fundo, eu tô escutando um podcast. Pra mim, isso também é um momento de autocuidado, porque eu sinto que isso me faz bem, sabe? Que eu me desconecto um pouco da rotina, que eu me desconecto um pouco da correria do dia a dia e me sinto presente ali, escutando um podcast, ouvindo coisas, pensando, refletindo sobre aquelas coisas que eu tô ouvindo. Então, sim, um podcast pra mim também é um momento de autocuidado que eu tenho. Terceiro ponto, exercício físico. Gente, não tem muito o que dizer, né? Eu acho que exercício físico é algo que melhora a nossa saúde. Pra mim, melhora principalmente a nossa saúde mental, em assim, 1000 vezes, não sei, mas
Além, obviamente, da nossa saúde física, né, que eu sei que é muito importante e que muitas pessoas enxergam o exercício físico ainda como algo estético, mas eu gosto de enxergar ele um pouco além. E eu enxergo ele muito através da saúde mental, sabe? Ele é um grande aliado, assim, pra minha saúde mental. Por quê, né? Em alguns anos passados, eu sofri uma forte crise de ansiedade, assim. Eu tive uma fase muito grande de ansiedade na minha vida e eu tive momentos muito, muito, muito duros e fortes de ansiedade e que eu percebi que só passavam quando eu me movimentava. E aí foi quando eu descobri a corrida, meu amor pela corrida. E eu quero muito fazer um episódio só pra gente falar sobre corrida e saúde mental e toda essa relação que existe e como que isso tem mudado a minha vida e mudado minha forma de enxergar as coisas. Mas assim, de uma maneira muito geral e resumida, a corrida, quando eu encontrei ela me ajudou muito. Me ajudou muito a sair das minhas crises, do meu turbilhão de pensamentos, quando eu estava extremamente ansiosa. Então, sim, pra mim, isso também é um momento de autocuidado. E assim, um autocuidado gigante, sabe? Gigante mesmo. Confesso pra vocês que nos últimos tempos eu estou falhando muito comigo nisso. Faz bastante tempo que eu não corro, faz bastante tempo que eu não me exercito de nenhuma forma, mas eu acho que a principal pessoa que me ajuda nisso no meu dia a dia é meu namorado. Então, quando ele vê que a gente tá muito tempo em casa, sabe? Muito tempo trabalhando, sem sair, ele sempre fala pra mim: "Ah, vamos ali dar uma passeadinha, vamos dar uma caminhada num parque, vamos sair pra ver o sol", sabe assim? Então isso também é um momento de autocuidado. E aí eu agradeço publicamente aqui, meu namorado, por me ajudar nesses momentos e por me relembrar, sabe, que a gente precisa dar atenção pra isso também. Quarto ponto, eu acho, que eu acabei de citar, sair pra ver o sol. Sério, sair pra ver o sol, tomar um sol, sabe? Sair um pouco de casa. Eu acho que às vezes a nossa rotina, a gente fica muito dentro de casa. Eu, principalmente agora, né, que eu tô estagiando de home office, então acaba que eu fico o dia inteiro dentro aqui de casa, do nosso apartamento. Não tomo um sol, não respiro um ar puro lá de fora. Então, quando eu faço isso, eu sinto que eu tô super num momento de autocuidado comigo mesma também. Então, assim, estar no meio da natureza, sabe? Ouvir os passarinhos, ver animais, ver gente. Tudo isso pra mim é a natureza mesmo, assim, sabe? Eu acho que ela é muito energizante. E o sol é muito energizante pra mim também. Eu sou uma pessoa 100% do sol, do dia, né? Até quando o dia tá meio nublado, eu fico meio tristonha, assim, também, sabe? Então eu acho que o sol, ele ajuda muito a gente. Quando a gente se sente um pouco pra baixo, precisa daquele momento mesmo com a gente, sabe? Quando eu fico assim, num momento de tipo, meu Deus, eu preciso me abraçar. O sol pra mim é uma fonte de energia muito, muito, muito grande. Outra coisa que eu adoro fazer como forma de autocuidado é skincare. Gente, amo fazer skincare. Amo usar vários produtos. Ficar um tempo nisso, sabe? Assim, ficar ali com uma energia, sentindo o cheiro, né? De novo, dos produtos, sentindo o toque, né? O meu toque no meu rosto, sabe? Os movimentos, fazendo uma massagem ali no meu rosto. E nem só o skincare especificamente, tá? Aqui também entra cremes corporais. Gente, eu amo passar creme depois do banho. Então, tipo assim, todos esses momentos que eu tenho, muito eu sinto que é 100% um autocuidado. E um momento que eu tô fazendo pra melhorar o meu bem-estar. Outra coisa que eu posso colocar aqui, que eu gosto muito de autocuidado também, que eu sinto que eu tô cuidando de mim mesma, é banho. Simplesmente tomar banho. Eu falei um pouco antes, né, sobre lavar o cabelo. Mas nem só quando eu tô lavando o cabelo, tá? Geralmente, na minha rotina, eu separo um dia, pelo menos uma vez na semana, pra tomar o meu querido banho premium. A gente tem, né, minha querida amiga? A gente tem o nosso banho premium. Você tem por aí? Porque eu amo o meu banho premium. Geralmente, pode ser o banho que eu lavo o cabelo. E aí, eu faço várias hidratações, enfim. Mas o banho em si, como um todo, também entra nesse quesito. Então, eu esfolio minha pele, passo uns produtos diferentes no meu rosto, faço esfoliação também no meu rosto, faço máscara no meu cabelo. Então, assim, é aquele momento, gente, que a gente tá ali presente, sabe? O banho premium, pra mim, é meu dia de banho, assim, meu dia preferido da semana. Amo tomar o meu banho premium. Às vezes, eu apago a luz do banheiro, deixo uma velinha acesa, coloco uma música relaxante, uma música que eu gosto. Gente, sério.
pra mim é um dos pontos mais altos da minha semana. E aí, se eu tô num dia que eu tô assim, tipo, muito cansada, que eu fiz muitas coisas, que eu tive muita tarefa, eu tô meio estressada, né, do trabalho, da rotina, enfim, o banho premium, minha amiga, ele fica 1000 vezes melhor. Gente, isso é incrível, sério. Banho premium pra mim é uma das melhores coisas. Ah, outra forma de autocuidado também, acabei de lembrar. Alimentação. Vocês enxergam isso como autocuidado? Porque pra mim, 100% é um autocuidado. Tipo, obviamente, né, que vão ter dias que eu vou querer comer um brigadeiro, fazer aquele brigadeiro quentinho, só comer doce, açúcar, né? Mas assim, eu sinto que a alimentação, ela também é um autocuidado, porque a gente precisa entender o que a gente coloca pra dentro. Eu não sei se você já passou por isso alguma vez, se você tem isso, mas eu, quando começo a comer muitas coisas não saudáveis, eu começo a ficar cansada, começo a não ter energia, não conseguir pensar direito, sabe? Só querer ficar sentada no sofá. E isso também é autocuidado, sabe? A gente parar e ter essa atenção para os alimentos que a gente está ingerindo. Eu acredito muito que a alimentação é autocuidado, sim. E aí, uma forma de autocuidado que tem a ver com a alimentação é marmitas. Gente, amo marmitas. Amo deixar a marmita pronta na geladeira para almoçar no outro dia, né? Almoçar uma comida gostosa e não ter esse trabalho de fazer durante o meu horário de almoço, que é super curto. Então, tipo, eu só pego e esquento. Para mim, isso é 100% autocuidado, sério. Quando eu tava trabalhando presencial, né, no meu estágio presencial também, eu levava marmita pro meu trabalho, porque, assim, eu preferia comer minha comida do que comer a comida lá do refeitório. E, assim, eu sentia que eu tava comendo uma comida de verdade, sabe? Uma comida preparada, com carinho, com amor. Mas, assim, uma comida nutritiva mesmo. É, tipo assim, eu pensar na Mariana do futuro, sabe? Uma Mariana do presente pensando na Mariana do futuro. Eu acho que é super isso. Acho que a alimentação entra muito aqui como autocuidado mesmo. E uma outra forma de autocuidado também que eu queria falar é o celular, redes sociais. É difícil, né? Eu acho que as redes sociais, elas tomam um tempo muito grande da gente. Mas eu acho que cabe em outro episódio pra gente conversar um pouco mais a fundo sobre redes sociais. Redes sociais e o tempo de tela, tá? Mais generalizado para tempo de tela. Quando a gente precisa tomar cuidado com isso, sabe? O quanto a gente precisa se policiar em relação a isso. E como isso também é uma forma de autocuidado. E aí eu acho que entra muitas vertentes. Porque entra tempo de tela, entra comparação das redes sociais. Enfim, entra muitas coisas que eu acho que a gente pode conversar sobre isso realmente de uma forma mais profunda. Mas eu acho que quando a gente para e presta atenção no que a gente consome, no tempo que a gente tá consumindo, é uma forma muito, muito grande de autocuidado e da gente respeitar o nosso ser. Sabe? O nosso corpo, a nossa saúde mental, eu também acho que ela entra muito aqui nesse quesito. Então, eu acredito que o celular e o tempo de tela e o que a gente consome no celular é uma forma da gente olhar com carinho também. Eu acho que a gente precisa olhar com carinho e atenção para isso e se policiar muitas vezes para isso também ser um autocuidado, sabe? Assim, exemplo, né? Quando a gente acorda de manhã e a primeira coisa que a gente faz é pegar no celular. Gente, eu detesto isso, eu detesto. Teve um momento da minha vida que eu tava conseguindo não fazer isso. Então, tipo, o despertador tocava, eu simplesmente desligava o despertador e saía pra tomar um café da manhã. E aí eu tomava meu café da manhã tranquilamente, no silêncio, eu olhava o sol, olhava como é que tava o tempo. Aí eu ia me trocar, lavava a louça. E só depois de um tempo que eu pegava o meu celular de novo. E hoje em dia, confesso pra você que não estou conseguindo fazer muito isso, mas eu pretendo voltar, porque eu acho que isso também é 100% um hábito, sabe? 100% a gente tomar cuidado e se responsabilizar por isso, se autopoliciar. Então, se você nunca fez isso, de tentar acordar sem pegar no celular, esse desafio pra essa sua semana, tá? Até sair o próximo episódio do podcast, tenta fazer esse desafio aí. Vamos fazer isso? Eu vou ficar uma semana, espero que você também. Vamos fazer esse combinado, esse desafio, eu, você e eu. Uma semana sem pegar no celular logo que acorda. Vamos combinar isso, minha amiga? Pegar, tipo, só depois de uma meia hora, uma hora que a gente acordou, tomou café, realmente despertou, aí depois que a gente vai pegar o celular. Combinado? Conto com você, hein? E aí, depois a gente volta a conversar se deu certo ou não, tá bom? Bom, também tem outro ponto aqui que eu deixei pro final,
para falar um pouco mais, mas que é um dos mais importantes, se não o mais importante de autocuidado, que é nada mais, nada menos, terapia. Terapia, psicólogos, ter alguém ali para conversar, sabe? Um profissional para você conversar. Eu acho que é essencial. Eu, falei aí pra vocês da corrida, que me ajudou muito quando eu tava em um momento de ansiedade. Quando eu tive um dos momentos mais fortes de ansiedade, assim, na minha vida, eu também fazia terapia. E pra mim, a terapia foi crucial. Era algo muito bom. Eu amava fazer terapia, eu amava a minha psicóloga. Eu achava ela, assim, incrível. E eu lembro que me fazia muito bem. Eu saía, assim, gente, sério, renovada. Eu amava os dias que eu tinha que ir na minha terapia. Eu amava muito mesmo, assim. Ficava até ansiosa. Ansiosa num bom sentido, tá? Vamos trocar essa palavra. Ficava animada. Ficava bem animada. E aí eu ficava animada, assim, pra encontrar minha terapeuta e contar as coisas que aconteceram na minha semana, contar o que tava me afligindo, enfim. E ela sempre me ajudou muito, né? Ela sempre me ajudou a enxergar o mundo de uma maneira diferente. E eu acho que eu cresci muito, que eu aprendi muitas coisas nesse momento que eu fiz terapia. Inclusive, quero voltar a fazer, porque eu parei por um tempo por conta da rotina. E é aquilo de sempre, né? Não tenho tempo e o primeiro prato que eu desequilibro é sempre esse que tem a ver só comigo. Enfim, né? Aí eu quero arranjar esse tempo de novo na minha rotina pra voltar pra terapia, voltar a fazer terapia, porque é algo que me faz muito bem. Hoje, eu tô numa fase um pouco melhor da minha vida, que eu não tô tendo tanta ansiedade, que eu sinto, assim, que eu tô em uma das minhas melhores fases de saúde mental mesmo. Eu enxergo muito isso em mim. Mas eu morro de vontade de voltar na terapia pra realmente ter alguém ali pra conversar, sabe? Um profissional que saiba escutar e saiba falar. E assim, não é porque eu não tenho ninguém pra conversar no meu dia a dia. É claro que eu tenho, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu quero conversar com um profissional, sabe? Eu quero conversar com alguém que entenda dos assuntos. Porque eu sei que o quanto isso me fazia bem. É uma pessoa que ajuda muito a gente. Então, assim, terapia eu acho que é top 1 momentos de autocuidado que a gente tem que ter com a gente mesma. Enfim, acho que essas são algumas das atitudes que eu faço, que eu gosto de fazer de autocuidado, pra ter um momento ali comigo mesma. E como eu disse, eu acho que faz todo sentido a gente colocar na rotina, sabe? Porque se eu faço exercício físico 2 vezes na semana à noite, então 2 vezes na semana à noite eu vou ter um momento comigo mesma. A rotina pode estar, assim, corrida, né? Pode estar super atarefada, eu posso estar com muitas coisas na cabeça. Mas se eu tenho marcado esse momento de esporte, eu vou fazer. Então, por isso que eu acho que é muito importante quando a gente começa a não dar conta de tudo, a gente organizar a nossa rotina e sim colocar como uma prioridade o nosso autocuidado. Eu acho que é aí que entra, né? A gente deixa pra trás porque a gente não enxerga aquilo como prioridade. Eu acho que a gente vive muito nesse mundo louco, né? Muito no automático. E aí a gente começa a ser consumida por esses prazos, por essa correria. E aí a gente acaba se deixando como última prioridade da vida. Ah, eu não posso falhar lá no trabalho. Eu não posso deixar de entregar isso aqui pro meu chefe. Mas tudo bem eu falhar comigo mesma. Não é assim que a gente pensa algumas vezes? Porque eu ali, a gente não tem pressão, não é uma pressão tão grande assim. Porque assim, se eu não entregar o meu momento de autocuidado hoje, tá tudo bem. Eu não vou ser demitida, eu não vou, sei lá, coloque aqui todas as coisas que poderiam acontecer se você deixasse de entregar uma tarefa importante pro seu chefe. Mas, gente, a gente esquece que sim, nós somos muito importantes, sabe? E volta naquilo que eu falei no começo do episódio, que se a gente não tá bem, as nossas entregas também não serão boas. Então, eu acho que sim, a gente tem que se colocar como prioridade, a gente tem que colocar momentos de autocuidado na nossa rotina e tornar eles uma prioridade para que a gente não deixe pra trás, sabe? Para que a gente faça aquilo e que a gente não deixe pra amanhã. E eu tô falando isso porque isso também serve pra mim. Porque eu sou muito assim. Eu também deixo as coisas. Eu me deixo pra depois. Eu me vejo como uma não prioridade quando os meus dias estão muito corridos. E aí, indo por esse caminho, eu queria trazer uma outra reflexão aqui de que, às vezes, o autocuidado, ele nem sempre vai ser algo leve ou bonito, sabe? Às vezes, ele vai ser desconfortável. E desconfortável pra caramba, tá, gente? Às vezes ele exige que a gente se responsabilize mesmo pela nossa vida de um jeito que dá medo. Às vezes a gente vai ter que, entre aspas, deixar coisas pra trás
pra gente conseguir priorizar a gente mesma, priorizar o nosso cuidado, priorizar a nossa vida. Tem dias que o se cuidar vai ser, sei lá, lavar uma louça que tá acumulada há dias ali na sua pia, porque se você não lavar, você vai se afundar no caos da sua casa. E a sua casa era pra ser um ambiente calmo, né? Um ambiente acolhedor, aconchegante, limpo, que você chega depois de um dia de trabalho e só relaxa. E muitas vezes não é, né? A gente sabe disso. Muitas vezes a gente fica ali na correria do dia a dia que vai deixando a louça lá, né? E uma hora a gente vai ter que priorizar lavar a louça. Enfim, isso é só um exemplo, tá bom? Outros exemplos aqui que eu acho que também entram como autocuidado, que às vezes você tá deixando pra depois, né? Que é aquele exame que você vive adiando. Ou pode ser, sei lá, ter coragem pra terminar uma relação ali que não tá te fazendo bem. Eu acho que o ato de cuidar de si entra nisso tudo também, sabe? O autocuidado, ele também entra em todas as esferas da nossa vida. Eu esperei chegar num momento muito crítico da minha vida pra eu entender que eu precisava cuidar mais de mim. Então eu tive crises altíssimas de ansiedade. E aí eu comecei a entender que tinha alguma coisa errada ali, sabe? E aí eu tô trazendo aqui, eu tô falando isso pra você refletir por aí e não precisar chegar nesse momento. Então faça esse exercício. Ah, gente, mais uma coisa que eu acho aqui, né, que agora que eu tava pensando, passou pela minha cabeça, é que muitas vezes a gente deixa o autocuidado de lado porque a gente vê como algo que a gente precisa justificar. Nossa, eu tô descansando por quê? E assim, a gente não precisa justificar. A gente tá se cuidando, a gente tá cuidando de nós, a gente tá cuidando do que é o mais precioso, que é nós mesmas. Então, se a gente não se cuida, a gente não vive bem. A gente pode se permitir se cuidar. Eu acho que às vezes é muito difícil isso, né? A gente é tão acostumado a cuidar dos outros que a gente não se permite se cuidar e a gente não se deixa ser cuidada por outras pessoas também. E eu acho que aqui é um forte aliado, tá? Você ter pessoas na sua vida que te lembrem diariamente desse autocuidado. Citei aí anteriormente, né, meu namorado, que muitas vezes me ajuda a sair um pouco de casa, caminhar, fazer algum tipo de exercício, me movimentar. Então, encontra essa pessoa na sua vida também, sabe? Pode ser uma amiga, um filho, um parceiro de vida, sua mãe, sua irmã, enfim. Alguém aí que vai te ajudar nisso. Eu acho que a gente pode pedir essa ajuda para as pessoas também, sabe? Falar assim, nossa, quando você vê que eu tô muito de tal jeito, me traz um lembrete que eu preciso de autocuidado, que eu preciso sair para fazer um exercício físico, que eu preciso me alimentar melhor, sabe? Eu acho que a gente pode contar com as pessoas que estão à nossa volta também para nos lembrar sobre o nosso autocuidado. E eu acho que é isso. Eu acredito que autocuidado é rotina e, como eu disse, é um hábito, sabe? A gente precisa aprender a se cuidar, a gente precisa aprender a colocar isso nas nossas rotinas, separar um tempo nos nossos dias e na nossa semana para cuidar da gente e se cuidar também quando a gente está bem. Eu acho que a gente olha muito para o autocuidado depois que as coisas viram um caos, né? Eu fui assim. Eu esperei ter uma ansiedade exorbitante. E eu acho que a gente não precisa chegar nesse nível, tá? Eu acho que a gente pode se cuidar mesmo quando a gente tá bem. Nossa, meu dia hoje tá ótimo. Que bom! Vou tomar um banho super relaxante. E eu acho, assim, que isso é super importante. Porque o cuidado, ele precisa vir da gente. Ele precisa virar parte da nossa vida, da nossa rotina, e não só ser esse recurso de emergência que a gente busca quando a gente não tá bem, sabe assim? Então, eu acho que a gente precisa olhar mais por esse lado, sabe? Olhar o cuidado, o autocuidado mais por esse outro ângulo. E aí, eu vou finalizar esse episódio com uma pergunta pra você, que eu quero que você responda, pode ser aqui nos comentários. Enfim, quando foi a última vez que você cuidou de você de verdade, com presença mesmo, sabe? Com energia, com intenção. Conta aqui pra mim nos comentários que eu vou adorar saber. Eu espero que você tenha gostado desse nosso primeiro episódio do podcast. Espero que ele tenha conversado com você e que te faça refletir um pouco sobre a importância do autocuidado e como a gente pode inserir isso na nossa rotina também, sabe? Sem ser uma pressão, sem a gente enxergar isso como culpa ou egoísmo. Se hoje o seu autocuidado for só tomar um banho mais demorado ou parar 1 minuto do seu dia para respirar fundo no meio da sua rotina, tá tudo bem. Eu acho que a gente não precisa fazer muito para merecer se cuidar. Você já merece esse autocuidado
agora. Obrigada por respirar comigo nesse nosso primeiro episódio oficial aqui do podcast. Ai, tô muito feliz, sério, foi muito gostoso gravar. Eu gostei muito, muito mesmo. Então, obrigada por ouvir até aqui. Terça-feira que vem tem mais e eu fico aqui te esperando, tá bom? Quando você puder, por favor, volta aqui pra gente conversar mais um pouquinho, tá bom? É isso. Um beijo e até terça que vem.